Rapaziada, e o Flamengo fechou aí a contratação do Jorge Carrascal, o colombiano. O colombiano chegou aí pro Flamengo e vamos dar uma olhada aqui nos comentários do pessoal lá da Jovem Pan para saber qual a opinião deles sobre essa contratação aí do Flamengo, o que eles acharam pelos valores que foi o Jorge Carrascal. Vamos dar uma olhada e o vídeo é lá da Jovem Pan Esportes, o link original vai estar aqui na descrição como créditos. E claro, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e bora lá pro vídeo. 77 milhões de reais, só para você, para colocar como, né, é um ingrediente a mais. É uma grana. Eu quero dizer uma coisa para vocês, apesar do deboche dos dois e tal. Não foi deboche. Quando eu trabalhei em jogos do Campeonato Russo, Carrascal ainda não tinha chegado lá. Mas eu gostava de um outro colombiano, o Barrios, que acho que joga lá até hoje, no Zenit, né? Volante de ótimo nível. Vilmar Barrios, que foi, enfim, jogador do Boca. Agora, o Carrascal, ele jogou um sul-americano sub-20, que o Brasil, aliás, deu vexame. O Brasil perdeu para a Venezuela naquele sul-americano. E a Venezuela tinha aquele atacante Hurtado, que fez 2 gols contra o Brasil um dia e depois veio jogar aqui no Bragantino. E o Carrascal jogou muito bem aquela competição, chamava atenção, meia hábil e tal, e eu acho até que ele foi menos do que eu imaginava naquele momento. Me parecia, naquele momento, ser um jogador diferente. Tomara que ele volte a ser aquele jogador que ele prometeu no final de carreira. Honestamente, não vi o que o Carrascal produziu na Rússia, até porque a gente parou de ter transmissões, né, do futebol da Rússia desde o início da guerra. Então também é fácil fazer um recorte do momento em que eu trabalhei em jogos do Campeonato do Mundo, ou seja, até começar a guerra lá até começo de 2022, né? Então, veja, eu não sei, né, de fato, o que ele produziu nesses últimos 3 anos, mas no começo me parecia ser, de fato, um jogador que prometia bastante. E como esse mercado tá louco, a gente olha 12 milhões de euros e tal, é muito dinheiro, é de fato muita grana. Mas, com base nas contratações que Palmeiras e Flamengo têm feito, é um valor até, para os dois, né, para a realidade dos dois, bastante aceitável aí, né? Quem vai pra Rússia fica escondidão, né? Sai da vitrine do futebol mundial, a gente não tem muitas notícias, informações. A gente, infelizmente, não tem mais transmissões, né? E o Carrascal tá chegando para reforçar o Flamengo, o técnico Felipe Luiz, que quer reforços, já deixou claro isso para o segundo semestre. E o Flamengo, que perdeu para o Santos na Vila Belmiro, Bruno Prado. E até com um diagnóstico, eu diria assim, preocupante em termos ofensivos, porque não existe, né, o Flamengo ter 75% de posse de bola e não conseguir fazer um gol no Santos. E o Carrascal, pelo que o Mauro César já trouxe na programação esportiva da Jovem Pan, os analistas de desempenho, os scouts lá do Flamengo, né, pessoal do scout, acredita que é um jogador que possa chegar para jogar no lugar do Arrascaeta ou até mesmo para fazer uma função parecida com o Gerson, mais pelo lado do campo. Jogador que pode quebrar defesas, tem esse potencial e está chegando aí por 12 milhões de euros, pagamento a prazo que o Flamengo vai realizar ao Dinamo Moscou da Rússia. Carrascal chegando ao Flamengo. Bruno Prado. Ele é um bom jogador, é um jogador da seleção da Colômbia, ele não é titular, mas está quase sempre nas convocações, no banco, entra, participa, né? Uma seleção que vai disputar a próxima Copa do Mundo, é uma boa seleção, a Colômbia. Ele pode sim ajudar o Flamengo, né? Mas tem algumas questões do mercado atual que acho que são bem interessantes. Os valores altíssimos, isso eu falo isso toda hora aqui, os valores hoje são muito altos. Hoje mesmo o Botafogo contratou o Danilo, que era do Palmeiras, que é ótimo jogador. E quando eu falo dos valores, eu não estou falando dos jogadores. Falando do mercado, o Botafogo vai pagar 22 milhões de euros para trazer o Danilo do Nottingham Forest, né? Que, aliás, o Botafogo vendeu recentemente 2 jogadores para o Nottingham, o Jair e o Igor Jesus. Eu acho o Danilo ótimo, mas, nossa, 22 milhões de euros é uma coisa que é muito fora, né? Voltando pouquíssimo tempo agora, alguns anos, poucos anos atrás, era uma coisa totalmente irreal para o futebol brasileiro. O Palmeiras pagou 25 no Vitor Roque. Então, 12 milhões de euros hoje, num jogador da seleção da Colômbia, um bom jogador, é um valor que está normal dentro de um mercado muito inflacionado. O mercado está muito inflacionado. Mas hoje você não consegue contratar, principalmente os times que têm mais dinheiro, e como o Piperno deu exemplo ali do São Paulo, do Mirassol, você vai, com um time que tem mais dinheiro, você vai querer mais.
Todo mundo sabe que o Flamengo tem dinheiro para investir. Então, ninguém vai vender jogador hoje para o Flamengo, dificilmente vai vender jogador para o Flamengo por menos que isso aí. É mais ou menos isso, né, que o Flamengo vai conseguir pagar por um bom jogador. Então, ele é um bom jogador, mas o que eu acho maluco no mercado é que um valor desse, normalmente você pensaria há pouco tempo num cara. Esse cara vem aqui para ser o craque do time. E não é isso, assim, ele é um cara que pode chegar e dar muito certo, mas ele também pode, às vezes, nem ser titular. Ele pode ser uma opção, depende, não é um cara de uma certeza, ele vai chegar aqui, vai pegar a camisa e vai tomar conta. Então, o Flamengo há pouco tempo pagou mais que isso pelo Alcaraz, e o Alcaraz não jogou muito pouco no Flamengo e ainda conseguiu recuperar o dinheiro na venda para o Everton, mas normalmente esses valores eram de jogadores que chegariam aqui para vestir a camisa e jogar imediatamente. Ele pode até virar titular do Flamengo, ele é um bom jogador, mas pode não virar, assim, ele pode ser uma opção, pode ser um reserva, pode ser um cara para entrar bastante, não é uma certeza absoluta que ele vai chegar e vai virar. Então tem essa questão, o mercado muito inflacionado e pelos valores que hoje o Flamengo pode pagar, o Palmeiras, alguns clubes que têm dono, como o Botafogo tem, o Cruzeiro, eventualmente o Pedro Lourenço pode acabar fazendo um investimento desse em algum momento, não sei, os que têm mais dinheiro, seja do dono ou do próprio time. E tem uma outra questão ali, tem jogador que é inalcançável para esses times. E as torcidas, pelo fato do time ter dinheiro, eles cobram contratações sempre de muito impacto. Eles não aceitam jogadores que são dúvida. Uma aposta, valor alto, mas é um jogador que pode virar muito bem ou não. Normalmente, os jogadores eles chegam muito contestados. A gente vê várias contratações do próprio Flamengo recentemente, jogadores que começaram a ser ventilados e contesta. Porque quando você fala, meu time tem capacidade hoje de investir 20 milhões de euros num jogador, você imagina que vai trazer um super craque incontestável. E não vai trazer porque esse super craque incontestável, normalmente ele joga na Europa e ele não vai querer vir. Então você tem, mesmo tendo dinheiro, você tem limites. Você tem que fazer umas apostas em valores altos. E aí a torcida vai te cornetar. Pô, como é que pagou 12 milhões nesse cara? É meio, se você vai contratar, tá meio difícil não pagar 12, 15 milhões num cara que talvez jogue bem, não é um jogador ruim, é um bom jogador, mas não é um cara que você tem certeza. Amanhã ele vai chegar, quando estrear, vai vestir a camisa, vai ser titular e vai tomar conta da posição. Não é essa certeza. Mas hoje os valores são esses, né? O mercado está absurdamente inflacionado. Acabou a era do jogador barato para Palmeiras e Flamengo. Por exemplo, foi o Boto que falou outro dia que o Flamengo teria condição, por exemplo, de fazer uma tentativa de trazer para cá o Vlahovic. O problema seria o jogador aceitar jogar aqui. Esse é um outro... O jogador? O Vlahovic. Não, que o preço dele estaria hoje ao alcance do... O Inter Miami contratou o Depou. No Inter Miami não tem um, como diria meu querido Cláudio Castilho, um budget maior do que o Palmeiras, com certeza. Imagino eu. Não, acho que não. Aí é a opção dele jogar nos Estados Unidos, mais tranquilo, não tem problema. Mas eu não acredito que o Inter Miami paga pro Depou mais do que o Palmeiras ou o Flamengo pagaria. Não acredito. Agora, você vê, depende de quem compra, né? O Cruzeiro pagou 6 milhões de euros no Caio Jorge, lá para o Juventus de Turim. Se fosse o Palmeiras ou o Flamengo, provavelmente a Juventus teria pedido pelo menos uns 10, 12. Mas isso muda, né? O Cruzeiro entra nos grandões. Agora mudou. Quando pegou... Foi assim que o Pedrinho comprou o clube, essa contratação. Foi naquela primeira leva no meio do ano passado ali. É complicado mesmo, tem que ser criativo no mercado. O Depou foi pro Inter Miami porque o Messi joga lá, né? Então, se o Messi não jogasse lá, provavelmente ele teria vindo pro Brasil e jogado no Flamengo, porque ele gostou da proposta do Flamengo. Ele só não veio porque o Messi chamou ele pra jogar lá, e ele é muito apaixonado pelo Messi, né? E ele foi pra lá, mas realmente o mercado tá bem inflacionado. E o Bruno Prado, ele é muito bom, cara. Eu gosto demais das análises dele. O problema é a Liga Brasileira, que é muito ruim, cara. E não atrai jogadores de ponta. Por exemplo, o Vlahovic, jogador da Juventus. Ele poderia vir pro Flamengo facilmente pelos valores que ele ganha. Mas a Liga não é atrativa. E aí os jogadores pensam muito assim antes de vir. Mas enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acharam da contratação aí do Carrascal. Eu torço pra que ele dê muito certo, que ele faça muito gol. E é isso, né, rapaziada? Se você curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e até o próximo vídeo.